Antes de iniciarmos nossos estudos, eu gostaria de pedir licença a vocês a respeito do estudo desta noite, porque, como vocês vão perceber, vai ser um estudo muito especial. Para mim não é, e eu acredito que para vocês também, com certeza será. Em relação ao título, a trilogia Fonte de Equilíbrio, Desvendando Leis da Natureza, isso remete vocês a alguma coisa ou o quê? Com 3 pontos equilibra. Uhum. Pois é. E a outra, gente? Manhã, tarde, Oi? manhã, tarde, noite. Sim, sim. Com certeza esse estudo vocês não vão encontrar em lugar algum, obra nenhuma, pelo menos pelo que me consta. É um estudo que a gente vem fazendo já há alguns anos, eu diria mais ou menos em torno dos 20 anos, que a gente vem estudando, vem pesquisando, e agora a gente já está nos arremates finais. E eu não poderia aproveitar essa oportunidade de estar passando para vocês, para que possa ficar registrado e a partir daí vocês possam também, como aconteceu comigo e com aqueles que começam a envolver com a trilogia, despertar, aguçar o sentido para a trilogia em relação a algumas questões específicas. Então vamos lá. Aqui, nós temos aqui o desenho, um banco rústico, né? Que sustenta o universo, a Terra. Não é isso? Então vamos ver se tem alguma analogia pelo que nós vamos trabalhar. Qualquer dúvida, gente, da mesma forma, vou perguntar, vou questionar, tá? Isso só vai enriquecer e nos ajudar ainda mais. A incapacidade de alguns homens em perceber as leis naturais com mais rigor resulta em perdas irreparáveis para o desenvolvimento moral, social e científico da humanidade. Ignoramos por muito tempo esse equilíbrio natural que nos impõe limites. Muito bem. E aqui nós temos um conceito de Jorge Andréa. Jorge Andréa é um grande pesquisador, médico, psiquiatra, tem trabalhos magníficos. E aproveitei esse texto dele para que pudéssemos dar essa introdução. A ciência de hoje está procurando, até mesmo com um certo rigor, os campos espirituais. O cientista e o biólogo Hubert Shedrack, fazendo ressurgir na ciência o vitalismo. O vitalismo é uma doutrina metafísica que se opõe ao materialismo, né? Por isso, ele reproduz aqui um trabalho no campo espiritual. De Claude Bernard, onde ele afirma: para mim, a criação depende, em última análise, de uma realidade não física ou transfísica de natureza espiritual. Então isso quer dizer que até então todos os trabalhos científicos de um modo geral estavam muito pautados na matéria. E de uns tempos para cá já está mudando essa posição, já não está mais tão rígida essa posição, onde o campo espiritual
está servindo sim de laboratório para muitas pesquisas, para muitos trabalhos. É o que diz aqui, né? Então nós vamos ver como que nós podemos trabalhar isso. Bom, tudo começou a ler sobre Arquimedes, deparei-me com sua famosa frase: dei-me uma alavanca e um ponto de apoio, eu moverei o mundo. Quando a gente está lendo, observando, tem algumas frases, alguns tópicos que repercutem mais na gente. Isso é natural. E essa frase eu achei muito bacana. Primeiro, por conta dessa metáfora. Ou seja, não há empecilho para que você faça alguma coisa, desde que você consiga instrumentos adequados para resolver aquela situação. Né? Onde ele fala: me dê um apoio e uma alavanca, eu moverei o mundo. Isso serve para qualquer coisa que possa existir em termos de evolução, trabalho, desenvolvimento ou criação. Em seus trabalhos de engenharia, o matemático grego aplicou seus conhecimentos especialmente no estudo das alavancas e da relação entre força, distância e ponto de apoio. Então aqui Arquimedes, ele trabalhou 3 pontos específicos, que é a força, a distância e o ponto de apoio. E até hoje, todo esse movimento, toda essa engrenagem é perfeitamente utilizável com resultados positivos, desde que obedeça a força, a distância e esse ponto de apoio. Daí o nome trilogia é por isso? Na verdade, como eu disse, a trilogia eu ajustei em função das várias trilogias que existiam no decorrer dos estudos, dos trabalhos, dos acontecimentos, para que pudesse, de uma forma, fixar melhor. Essa frase, além de ser um marco na história da ciência, continua a inspirar engenheiros e cientistas até os dias de hoje. Ao construir uma trilogia inspiradora, Alavanca, um ponto de apoio e o mundo, me fez despertar para a importância dos efeitos dessa tríade. Ou seja, a partir dali, me aguçou essa curiosidade, né? Porque ela ficou tão forte em mim, que quando eu começava a fazer leituras, quando eu me deparava com alguma trilogia que, naqueles casos específicos, eu achava importante, eu automaticamente me concentrava. Aqui tem uma, aqui tem outra. E assim fui percebendo, né? Como que essa trilogia estava inserida dentro do nosso contexto da humanidade. Vamos ver se vai fazer também sentido para vocês. Essa poderosa metáfora deixou uma marca significativamente no avanço do conhecimento humano. Sua importância justifica o aprofundamento dos estudos científicos, filosóficos e religiosos. Nós, por acaso, aqui estamos fazendo esse estudo? Científico, filosófico e religioso? Bom, então nós estamos caminhando dentro desse padrão, não é isso? Incentivando pesquisadores a desvendarem muitos dos mistérios ainda encobertos pelos véus da ignorância. Isso aqui, entre outras coisas, além de levar a possibilidade de reflexão de vocês, é para que também possa demonstrar que cada um de vocês pode fazer exatamente pesquisas, buscas, e não se acomodar sobre um fato ou um termo, e procurar fazer com que aquilo avance, aquilo caminhe, né? Buscar dentro da racionalidade
aquilo que realmente a gente possa avançar nos nossos conhecimentos. Porque em grande parte dos nossos estudos são feitos por observações. Né? Por quê? Porque nós não trabalhamos as questões de cunho material. Ou é filosófico, ou é moral, ou é espiritual. É onde tem laboratório para trabalhar essas teses. Estou achando vocês muito caladinhos, hein, gente? Vamos lá. À medida que o emprego da trilogia em minhas leituras tornou-se mais presente em áreas como história, religião, espiritismo, espiritualidade, física, biologia, sociologia, arte, poesia e demais áreas da cultura, comecei a investigar seus efeitos e suas importâncias. Então, a partir daí, as coisas começaram a ficar mais fáceis. Né? Por quê? À medida que você começa a despertar o sentido para a trilogia, automaticamente, quando você começa a ler, verificar, aquilo reproduz em você, né? Te dá um feedback. Né? Então, qualquer coisa que a gente fosse ler ou ouvisse, eu falei, pá, aqui tem uma trilogia. E o que essa trilogia está representando nesse texto, ou nessa frase, ou nesse conhecimento? E eu procurava desvendar aquilo. Né? Porque não é simplesmente por ter, é quais os efeitos dessa trilogia, quais são os resultados aparentes daquela trilogia. Então, só para mim raciocinar, a sua trilogia seria a alavanca, o ponto de apoio e a energia que vai movimentar essa alavanca. Isso é o ponto inicial, ou seja, Arquimedes ele usou 3 princípios para poder construir a sua tese, que na época foi por demais discutida, para poder trabalhar. Então, qualquer um de nós, em qualquer trabalho, em qualquer atividade, esse vai ser o ponto-chave. Quando nós encontrarmos esse tripé, vai fundo, vai de cabeça que vai dar certo. Ou seja, dependendo da sua condição, ela vai ter neutro ou não? Sim, porque ela é neutra. Com certeza, não tenha dúvida disso. Então a ideia é, quando você, por exemplo, pega um texto ou um estudo, você tem que buscar 3... Automaticamente vai surgir. Trilogia, 3 coisas de sabedoria, de conhecimento, né? De qualquer situação. 3 pontos de apoio naquilo ali. Não importa, né? Você vai lá na arte, o que são os 3 pontos de apoio que justificam, que trazem. É isso que você quer dizer? Sim. Tipo assim, qualquer coisa que a gente for fazer, sem ser estudo, a gente lê, hein? Ou construir um projeto. Construir um projeto. Verificar se ali tem 3 pontos de apoio. Se estiver, a possibilidade de acerto é muito grande. E por que disso? E nós vamos ver por que disso. Hoje é preço pesado. Começo do ano. Essa junção proposital, ao ser analisada sobre a perspectiva de uma trilogia, por isso que nós falamos da trilogia, né? Revelava uma realidade mais profunda, coesa e complexa, que estava muito além de uma simples coincidência literária ou mesmo intuitiva da humanidade. Então eu comecei a perceber que aquilo não era uma coisa que colocava por colocar ali. Ela tinha um sentido maior. Mas qual era a verbalização? O que realmente aquilo representava para que o autor pudesse incluir aquela trilogia ali? O porquê que ele incluía aquela trilogia ali? Deveria ter um significado. E qual é esse significado? Isso que nós vamos ver. Por quê? Será que é por acaso? Será que é de forma intuitiva?
De que forma ela está presente? A trilogia é presente em diversas manifestações culturais, transcendem as fronteiras das disciplinas, sugerindo a existência de um princípio organizacional fundamental subjacente ao universo. Aí começou a coisa complicada. Eu falei assim, pô, não é possível. É muita coincidência. Se não é coincidência, ela tem uma razão de ser, como que ela está inserida no universo? E, ao contrário, o que o universo remete para nós, essa trilogia, como chega até nós? Então, será que existe um intercâmbio dessa trilogia? Eu acho que tem tudo na minha cabeça, cabala, porque na verdade isso é um conceito, tudo é milenar, desde muitos milhões de anos. Então vamos lá. Número 3 é de a vida é tudo 3. Tudo é código, gente. Exemplos de tríades que foram encontrados na mitologia, na filosofia grega, na arte milenar, na música e até mesmo na ciência contemporânea. O Anderson. E os druidas? Os druidas também trabalhavam com a trilogia. Mas esses estudos se perderam. Existem vestígios deles. Nada mais do que isso. Os druidas. Oi, já comentamos alguma coisa aqui. Quando trabalhamos os celtas, hein? E os druidas eram sacerdotes, né? Que trabalhavam a trilogia. Indicando que essa ambiguidade, formando essa característica, continua permanente e atuante. Ou seja, essa trilogia, esse desenho, essa condição, ela vem de épocas remotas. Só que ela permanece até hoje no seio da sociedade, dentro do conceito da humanidade. A presença dos padrões das tríades tem sido também uma constante na história do pensamento humano. Aí já começamos a avançar um pouquinho mais. Já passamos a considerar um padrão. O que é um padrão? O que é uma forma? O que é uma receita? Uma repetição, né? Padrão. É uma conduta permanente igual em todas as situações. Por isso que nós falamos que ela é uma lei natural. Por quê? Diante de tantas coincidências e de uma forma tão clara, que só pode ser um padrão. Não tem como ser diferente. Ela não desvirtua. Ela segue aquelas mesmas características. A presença dos padrões das tríades tem sido também uma constante na história do pensamento humano. Essa busca que transcende disciplinas revela a interconexão entre todas as áreas do conhecimento humano. Nada fica de fora. Interligando de forma absoluta com a natureza e a espiritualidade. Alguma pergunta, gente? Eu nem tenho que perguntar. Então vamos. Não, é assim. Mas daqui a pouco vai começar a clarear. Então tá bom, porque até agora. Daqui a pouco vai começar a clarear. Na psicologia,
A trilogia encontra um eco especialmente forte na teoria cognitiva de Beck, onde a tríade cognitiva, ou seja, pensamentos sobre si mesmo, o mundo e o futuro, esses três elementos, foi fundamental para entender melhor a depressão, doença que está sendo considerada como uma enfermidade do século. Então, este pesquisador, ele desenvolveu o trabalho dele todo em cima de uma trilogia. Ele encontrou os 3 pontos e trabalhou esses 3 pontos. Ah, sim, Gisela. Só que as pessoas faziam isso sem ter a noção de que era uma trilogia. Que era trilogia. Exatamente. E iria acontecer no futuro. Sim. Buscava aquilo de uma forma até intuitiva. E desenvolvia aquilo. E ficava pra lá. E dava certo. Muitas vezes. Porque as coisas já aconteceram. Oi? As coisas já aconteceram. Só que ninguém sabia o Sim. que era muito suicida. Sim. Né? Como até hoje, Já acontecia. muita coisa ainda está encoberta. Porque as leis não modificam, são imutáveis. Elas estão aí. Então por que nós não temos conhecimento? Porque ainda nós não conseguimos conhecê-las de uma forma... Elas conseguiam ter acesso a essas informações como? Como é que é? Há tantas informações assim O que tem? para deixar. O que tem? Tem provas que eles fizeram, escrita que eles fizeram. Eles quem? O Ah, não, tem vários livros. Ah. Tem infinidade de livros. Tem várias obras. Ah. Tem várias obras dentro da psicologia onde eles trabalham isso até hoje. Então, na Entendeu? verdade, a sua dúvida de onde poderia ser, eu acho que tudo isso é intuitivo. Intuição. Sim, sim. Eles carregam os conhecimentos. A gente não sabe como que ele conseguiu, né? Se foi intuição, se foi de estudo, se foi de algum planejamento, a gente não sabe. Ou de O repente, fato é que ele está presente. eu acredito que seja dos próprios pacientes, de analisando A vivência, a constância ali, né? os padrões de um do outro, para chegar a essa conclusão aí. É possível. Pode ser. Por que não? Tudo é possível. Considerando que o tema concernente à trilogia, em muitos casos, tem sido um fator de equilíbrio, quando na junção de 3 elementos compatíveis entre si, mas também distintos individualmente, porque dá para você separar cada um deles e ter vida própria. Não dá? Dá. Cada um tem sua vida própria, né? Mas aqui nós estamos falando na junção desses 3. Quais são os efeitos quando se juntam 3? A exemplo, quando vamos trabalhar a nossa saúde, temos que pensar em uma conexão entre o corpo físico, a mente e o espírito. A trilogia está presente. E quando nós trabalhamos esses 3, qual é o resultado? O melhor possível. Não é? E será que isso é uma obra do acaso? Não, jamais. Então são coisas dessa natureza que faz com que a gente reflita, né? Porque em algum momento, como aconteceu com vocês, como aconteceu comigo, a gente passa batido em cima disso aqui, se preocupar, não, é isso mesmo, está certo. Mas quando você começa a trabalhar a trilogia, ela já aparece para você de uma outra forma. Por isso que eu falei, depois dessa noite, vocês não terão mais sossego. Porque vocês vão começar a achar trilogia em tudo quanto é lugar. Misericórdia. Sim, de uma forma inconsciente. Entendeu? E vocês vão me falar isso. No campo da energia, toda
energia e matéria, nós sabemos disso, né? O átomo tem como composição prótons, nêutrons e elétrons. Agora nós já estamos falando de um elemento criado por... Quem criou os átomos? Ou foi o físico? Não, desculpa isso. Quem criou foi Deus. Então Deus está usando da trilogia. Será que é isso mesmo? Será que Deus também está usando a trilogia? Pode Ele criando o átomo. Oi? Eu acho que Deus deve ser hoje, você não me viu ontem isso. No universo. Bom, sendo ele criador de tudo que existe, né? Então Deus, a gente começa a ter a percepção que Deus, na sua construção, usava também da trilogia. Nossa, então é velha essa trilogia. Sois deuses, todos nós somos. O prótons, por sua vez, é composto por 3 partes. Então, existem as subdivisões que, coincidentemente também, vão trabalhando 3. Os nêutrons é composto por 3 quartos carga zero. O elétron tem um papel fundamental nos estudos da eletricidade, magnetismo e química. Então, a gente começa a ver as coisas da natureza tendo o mesmo padrão. Então, isso é o padrão. Por isso que eu considerei como padrão. Porque é um padrão. Porque cada elemento desse ter sempre 3 principais na sua composição, não que não possa existir outras coisas, mas essas outras coisas não é exatamente o corpo central, né? Quando você vai fazer um edifício, você faz o alicerce, faz as paredes e faz o teto. O resto você vai colocando. Não é isso? Então, os 3 pontos principais vão ser esses de uma construção, né? Sendo os elétrons, muons e taus considerados os tijolos básicos da matéria, indivisíveis pela tecnologia atual. É lógico, aqui nenhum de nós, eu particularmente, estou longe de saber física, de saber química, biologia, não sei. Mas os elementos existem. Eles estão aí para comprovar. Então eu não preciso entender de física para saber que o átomo tem essas 3 composições. E tudo que existe na natureza são átomos. O nosso corpo é átomo. Nosso corpo é energia. Está começando, está dando para pegar, gente? Começando a parar de chover, A música é o quê? Vamos lá. O universo é permeado por diversas forças conhecidas e desconhecidas que governam a interação entre os corpos celestes e as partículas elementares. Dentre essas forças, 3 se destacam: a gravitacional, a elétrica e a magnética. Quem criou isso? Deus. Não é isso? É muito difícil de entender isso, né? Olha, à primeira vista até pode ser, mas depois a gente começa a perceber, é aquilo que nós estamos falando. Existe já uma definição, uma marca. E aonde nós queremos chegar com isso? Aonde que nós queremos chegar com esses estudos? Vamos lá.
embora distintas, juntas desempenham importantes papéis cruciais na estrutura e funcionamento dos cosmos. Assim, na física, o campo da eletricidade ocupa um aspecto importante dentro de um mesmo padrão em nossas vidas. Desde os dispositivos eletrônicos que utilizamos no dia a dia, até os fenômenos naturais, como raios e auroras boreais, vamos encontrar sempre carga positiva, neutra e negativa. Né? Foi a ciência que criou isso? Não. Não foi a ciência que criou isso. A ciência estuda esses fenômenos, estuda essas leis. Mas elas existem, né? E estão aí à nossa disposição. O que Deus, ao criar isso, quis mandar de mensagem para nós? Qual será que é a mensagem que Deus quis em relação à trilogia? Peraí, eu agora despertei um negócio para me responder. Por que todo slide termina 29? 11. Eu vejo isso sempre. Já tem lógica sua ou não? É por conta de enumerações para que a gente possa seguir dentro do tempo, não perdendo tempo. Para não perder um tempo. Slide do Bruno não tem não, vai 29, porque agora eu comecei com o cavalo, tudo eu vejo acabar lá no dia. Então vamos mais um pouquinho. Ai, é curioso. Então vamos lá. Tempo, espaço e matéria estão intrinsecamente ligados e influenciam uns aos outros. Isso aí, cientista nenhum tem dúvida disso. A gravidade, por exemplo, curva o espaço-tempo e afeta o fluxo do tempo. Se nós mandarmos um astronauta ao espaço, o tempo de lá vai ser muito diferente do nosso aqui. E será que se nós mandarmos um espírito para a erraticidade, o tempo dele vai ser igual ao nosso aqui? Não, também não. Por que será? Por quê? Eu perguntei primeiro. Por quê? Nem sabe. Né? Nós vamos trabalhar isso. Evidentemente, tudo leva a crer em função das dimensões. Qual a nossa dimensão? Estamos entrando aqui. Nós estamos na terceira dimensão, não é? Regeneração. Nós temos altura, largura e profundidade. Provas e ações. E aí as coisas seguem o mesmo padrão. Quando um artista, Niemeyer, quem construiu Brasília? Quem construiu Brasília? Qual foi o arquiteto que construiu Brasília? Quando nós vemos uma obra dele, mesmo aquele, evidentemente aquele que conhece as obras, estuda as obras dele, os engenheiros, arquitetos e tudo mais, quando vê uma obra, ele fala assim, pá, esse aqui foi fulano, esse aqui é ciclano, não é? Porque traz a sua marca, traz a sua identidade ali, naquele projeto. Tem um padrão. Tem um padrão. E será que Deus quis exatamente para isso? Em relação a nós? Uma pergunta. E afeta o fluxo do tempo. A matéria, por sua vez, cria o espaço-tempo e se move através dele. A vida na Terra, em toda a sua diversidade e complexidade, depende intimamente de três elementos fundamentais: terra, água e ar. Esses elementos interagem de forma complexa e dinâmica, formando um sistema interconectado que sustenta todos os seres vivos e o ecossistema. Oi?
E a água é feita de quê? 2 moléculas de oxigênio e uma a trilogia. Por quê? Sim. 2 moléculas de hidrogênio e de uma de oxigênio. Né? Mais uma coincidência, né? Aliás, hoje só estamos trabalhando com coincidências. Será que, vou fazer um parênteses aqui, será que dentro da doutrina espírita nós iríamos encontrar alguma trilogia? Ciência, filosofia. Vamos lá. Hein? Ciência, filosofia, psicologia. Religião. Então encontramos uma. Mais aonde, hein? Qual? De que nós somos formados? Corpo físico? Espírito. E? Alma. E alma. Ó, coincidência! Trilogia? Homem espiritual. A gente vai ficar doido. Mas, E qual a outra? Cabeça toda Cabeça, corpo e membros. Manhã, dia e noite. Olha de cabeça. Né? O Gilmar vive falando que ele está sempre doente. Ele tem 3 doenças, sempre na cabeça, tronco e membro. Ela falou baixo de cabeça. Vamos avançar mais um tiquinho. A trilogia da química. A química, a ciência que estuda a matéria, suas propriedades e transformações, nos apresenta uma classificação fundamental da substância. Fundamental. Que é a substância ácida, neutra e básica. Mais uma coincidência aí. A química só trabalha com esses 3 elementos. Oi? A gente nasce, cresce, morre. 3 também. Sim. Agora, vamos pegar a religião. Ah, tá, dentro da doutrina espírita. Nós nascemos, morremos, ou desencarnamos, e depois? E ficamos no purgatório, ou ficamos no céu, ou ficamos no inferno, não é isso? É? Não é o inferno, não. Nós ficamos no. Bom, então, se nós não ficamos lá, o que acontece com o indivíduo, com o espírito que desencarna? O que acontece depois? Vai voltar. Ele volta, ele então reencarna. Reencarna. Será que dá 3? Vai lá. Ele encarna, desencarna, reencarna. Reencarna. 3. Fechou o ciclo? Fechou. Então fechou. Legal. Então a substância ácida neutra, sendo essa classificação uma ferramenta essencial para entender, compreender e estudar as propriedades e suas reações químicas. Então, dentro da física nós achamos, dentro da química também achamos a trilogia como elemento fundamental, não é isso? Vamos ver se a gente já consegue achar mais um pouco. A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, não é isso? Pode ser encontrada em diferentes estados físicos, sendo os 3 mais comuns: sólido, líquido e gasoso. A diferença entre esses estados está relacionada com a organização e o movimento das partículas que a compõem. Mas os 3 estados são esses. Concorda? Outra trilogia, né? A vida, em sua complexidade, é um intrigado jogo de moléculas que se comunicam e interagem permanentemente. No centro desse jogo, encontramos a trilogia do sangue. DNA, RNA e as proteínas. No núcleo dessas moléculas biológicas, presentes em cada célula do nosso corpo, formam a base da vida e são responsáveis por nossas características
desde a cor dos olhos até a nossa capacidade de pensar e sentir o mundo. Então, esses três elementos que compõem a teologia do céu. É coincidência? Ou é uma coisa divina? Coisa divina. Só ele mesmo. Mais ninguém. Então, aos poucos nós estamos descobrindo o autor dessas obras, né? O códon é como uma palavra de 3 letras formadas pelas bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro, que tem a sua característica mRNA. Essa sequência de 3 letras é crucial, pois ela determina qual aminoácido será adicionado à cadeia proteica durante a síntese proteica. O códon, resumindo, é a unidade básica fundamental do código genético universal. Então, ou seja, o código genético universal também trabalha dentro da biologia. Para e pensa, não é? O pessoal começar a estudar tudo isso que descobriram, dando nome, né? Para chegar até hoje. Eles vão chegar agora para descobrir isso. Oi? Chegar só agora para descobrir. Só que tudo isso que nós estamos falando aqui, vocês não vão encontrar em obra nenhuma. Porque existe nenhuma tese, nenhum trabalho desse tipo. Em casa espírita nenhuma? Lugar algum. Porque isso é um estudo que eu estou fazendo. Ah, que você está fazendo. Porque ele não pôs o nominho dele ali ainda, o autor ali, ó. Antenor. Calma, que ele vai pôr. Depois. Mas, por isso que não tem. Entendeu? Isso aí é desde quando. Desses 20 anos da doutrina, você está trabalhando, fazendo esse estudo para chegar a esse estudo aqui para passar para a gente. Isso. Ah. Mas, isso é uma coisa. O sangue, um tecido conjuntivo fluido, é essencial para a vida. É indiscutível. Ele transporta oxigênio, nutrientes e hormônios. Poderia transportar só oxigênio, ou só nutrientes e hormônios. Mas por que ele transporta 3 elementos? Para as células do sangue é composta por uma trilogia celular. Hemácias são os glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos, trombócitos são os plaquetas. Mais uma vez transportando 3 elementos. Vamos começar a pensar até nos anos. Presta atenção nos exames de sangue. Você voltou revoltado com a gente. A pele, o maior órgão do corpo humano, é composto por 3 camadas principais: epiderme, derme e hipoderme. Cada uma dessas possui funções específicas e contribui para a proteção e homeostasia do organismo. Mais uma coincidência divina, né? Nossa, vocês vão encontrar ele hoje. O que eu falei? Que depois dessa noite, Não tem como não sonhar com Deus. deixando a biologia, vamos trabalhar as cores que vemos nas telas dos nossos dispositivos eletrônicos, como TVs celulares. As cores são criadas a partir da combinação de apenas quantos elementos? 3 cores primárias: vermelho, verde e azul, sendo conhecido como RGB. As cores secundárias e terciárias são obtidas a partir das transformações dessas. Você vê, nós deixamos o campo da ciência, estamos entrando nos eletrodomésticos, estamos encontrando o que aí? A trilogia. Alguém falou assim: não, com a trilogia aqui nós vamos conseguir. Não conseguimos. Mas a primária é vermelha, amarela e azul. Oi? Não, a primária é vermelha, amarela e azul. Não. É o vermelho, o verde. Não, ali na tecnologia. Ah,
Ah, tá. Eu também vejo várias vezes. Vejo mais. Ah, e aqui? Oi? Aqui. O mesmo sistema são utilizados pelos artistas. Oi? É ali a tecnologia. Uhum. Porque o verde não é uma mistura do azul com o amarelo? O... Ali o verde, acho que ali seria vermelho, amarelo E azul. e azul. Eu pensei isso. O verde é primário? Esses três são considerados primários. Não, ele está falando no que tange a tecnologia. Tudo que a gente vai ver lá na área Aqui. doméstica é verde, amarelo e azul. E será que ó, inventaram o fogão da mente, 3 mundos, só depois da pandemia? Ué, por que não? E a gente para cozinhar? Por que não? Tinha que ter 3 cozinheiros. E a música? E a música? A música é uma linguagem universal que transcende culturas e épocas. É uma das mais antigas formas de expressão humana. Ela pode ser composta em 3 elementos fundamentais: melodia, harmonia e ritmo. Está falando com a professora aqui, não é isso? Encontramos mais uma vez uma. Cada um deles, como as peças de um quebra-cabeça, contribui para a construção da experiência sonora e a emoção que a música nos proporciona. Ah, a música me acalma Gente, me acalma demais. A ideia de utilizar 3 pontos de apoio para garantir a estabilidade de um objeto físico é um princípio fundamental na física e na engenharia, que foi utilizado desde os tempos mais remotos da nossa civilização. Essa configuração é amplamente utilizada em diversas áreas, desde a construção civil até o design de imóveis, como um banco rústico de madeira. o banco se mostrando de 3 pernas. Quer dizer que ele sustenta. Não precisa de 4, 3 sustenta. Oi? Inclusive, o banco de 3 pés, os 3 pés, você consegue, mesmo em terrenos em declive, ter um equilíbrio. Aquelas coisas daquele é 3. Né? Então, bom, gente. Quando se fala que Deus é o foco, né, filho do universo, tem uma que fala que gravidade, forças, ele vem a luz, e transforma os vivos. O meu cunhado está ligado pensamentos das forças, pelo menos que deixa de ser. Né? Sim. Aí a luz é inteligente. Então a gente percebe, semana que vem, a gente vai concluir esses estudos. Aí nós vamos, porque o mais difícil, ou melhor, o mais fácil foi encontrar a trilogia. Você começa a ler, tem uma trilogia aqui, tá, vai passando. Mas depois de algum tempo, trilogia, pá, né? Aí me despertou outra coisa, tá, a trilogia está aí. Com que finalidade? Qual a finalidade da trilogia? Aí já começou a complicar um pouco mais, né? E de que forma a trilogia estava presente na Terra? Com que propósito? E o mais complicado, o que fazer com o conhecimento da trilogia para o futuro? Aí você vai passar para nós. A gente vai tentar passar semana. Então, gente, que nós tínhamos. Oi? Nem vou procurar no YouTube, não, você vai estudar minha mente. Não, mas você vai encontrar a trilogia, mas não esse estudo do jeito que foi colocado aqui. Não, vocês não vão achar isso. Até hoje eu só consegui, quando eu vi um livro, mas não tinha nada a ver, só o título que era, uma trilogia, não sei do que. E depois, nos tempos, eu vi um cientista que é também um pastor até já falecido, faleceu ano passado. Ele é presbiteriano,
mas ele falava alguma coisa sobre a trilogia, bastante parecido com o que a gente fala, mas para poder comprovar a existência de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu ia falar isso. Deus também. Eu não pensava. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Já ia te perguntar o Pai, Filho e Espírito também. É onde ele fala que a presença de Deus, só que ele fala que Espírito Santo e Jesus e Deus se fundem para ser uma só pessoa, né? Ora, não faz muito sentido para a trilogia. Se a trilogia são complementos, Deus não precisaria do Espírito Santo e de Jesus para que ele pudesse ser mulher, né? Pelo menos dentro do que nós estamos colocando e pelo que a doutrina espírita nos ensina, não faz sentido. Mas, por exemplo, dentro da música faz sentido a harmonia. Não, tudo mais faz. Inclusive a trilogia faz, dentro dos católicos. Para os católicos faz total e plena. Entendeu? Por isso, quando você falou se era também para as coisas bem ou mal, você pode trabalhar a trilogia em qualquer lado que você quiser. Em qualquer situação que você queira. Oi? Na geometria. O triângulo filado? O triângulo, você resolve qualquer área. Com certeza. O triângulo filado. Sem dúvida alguma. Então você vê que como que está forte a trilogia. Então, desvendar isso, colocar isso, para que a gente possa tirar proveito, é que é uma outra situação. E semana que vem a gente vai tentar fazer isso.